Tijuca, mas aí já o próprio entusiasmo dele já acha insuficiente ser um novo centro metropolitano, já teria que ser o verdadeiro coração da Guanabara, e ainda com mais entusiasmo, ele diz que, de certo modo, a futura capital do Estado. Isto é, 10 anos antes ele tinha projetado, ajudado a projetar, e, com eficiência completa, a transferência da capital do Rio para Brasília. 10 anos depois, ele projeta a transferência da capital do Rio para Barra. Esse gráfico nos diz sobre a densidade populacional. Em 1870, o Rio de Janeiro tinha 10 mil pessoas morando em cada quilômetro quadrado. Com o desenvolvimento da cidade, através dos sistemas ferroviários e bondes, a cidade chega a 15.800, quase 16 mil quilômetros quadrados, pessoas por quilômetro quadrado. Com a expansão em direção ao oeste, que o Doxíades sugere, com a expansão em direção ao oeste, que Lúcio Costa sugere, com a desestruturação do sistema de transporte público sobre trilhos, em benefício do automóvel e dos ônibus, a densidade baixa a índices, no final do século, inferiores a que tinha 130 anos antes. Isto é, justamente de baixa densidade populacional, quando a cidade cresce em exigências funcionais. Em 1870, a infraestrutura talvez fosse apenas traçado das ruas e um poço para a água. Vai crescendo em exigências funcionais para redes de água, de esgoto, de drenagem, ruas pavimentadas, iluminação pública, eletricidade, telefonia e por aí vai, equipamentos sociais, etc. Então, justamente quando isso se apresenta de um modo mais importante, é que a cidade perde densidade. E o Rio de Janeiro, sobretudo, perde recursos federais porque deixa de ser capital. 15 anos depois, deixa de ser Estado e passa a ser capital do Estado do Rio de Janeiro. Isto é, recursos financeiros poderosos deixam de existir enquanto a cidade se expande indefinidamente. Esse quadrado preto significa, é uma representação do mesmo problema, do mesmo gráfico anterior. Quadrado preto significa a área, o território ocupado pela cidade em 1960, quando deixou de ser capital. E os dois quadrados vermelhos, o que a cidade cresceu de lá para cá, até o ano 2000. Enquanto a população passou daqui para cá, não chegou a dobrar, o que evidencia a perda de densidade. Eu diria para vocês, sem querer ser simplificador exageradamente, que essa é uma das causas importantes da crise que a cidade vive, sob o ponto de vista urbanístico, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista também da segurança pública. A violência tem a ver com razões urbanísticas importantes. Essa é a primeira observação que eu gostaria de registrar com ênfase, porque também sou favorável e digo plenamente que o urbanismo, as nossas intervenções também são capazes de melhorar substancialmente a vida das nossas cidades. Mas também somos capazes de, por decisões equivocadas, prejudicá-las. Esse mapa mostra a expansão da cidade em direção ao oeste. Esse é só o município do Rio de Janeiro. As manchas vermelhas são as favelas e as manchas roxas são os loteamentos irregulares e clandestinos. Isso vocês podem observar, então, que da cidade que era ali naquela ponta, ela, ao crescer para cá, na primeira metade do século, cresce em favelas e, ao se expandir para cá, em favelas e loteamentos irregulares e clandestinos. E talvez hoje a gente possa calcular um percentual entre 30% e 50% da cidade dentro desses padrões que, de algum modo, poderia se chamar de informalidade urbanística ou fundiária.
Nesse mesmo tempo, esse gráfico mostra o seguinte: as políticas habitacionais de remoção das favelas, compulsoriamente, nos anos 60, no Rio de Janeiro, nos dizem que do centro da cidade, lá aquela manchinha lá, em geral, centro e zona sul, foram transferidas milhares de famílias para muitos conjuntos residenciais, sendo que 3 deles, os mais importantes, são Cidade de Deus, distante 38 quilômetros, Vila Kennedy, 42 quilômetros, e Antares, 68 quilômetros. Isso está dentro daquele espírito do plano Doxíades, que a cidade vai se expandir, que lá vai ter novo regime industrial, que os empregos tendem lá, e que a cidade toda cresce esplendorosamente. Então, se a cidade cresce assim, se o futuro está resolvido, pode ter até uma certa lógica essa transferência, embora não sob o ponto de vista político. Mas a Cidade de Deus nós conhecemos bem, o filme nos mostra isso, que se ela foi idealizada como uma possibilidade de integração, de fato ela se estruturou ao longo dos 40 anos seguintes como um dos lugares mais difíceis da cidade do Rio de Janeiro, tanto quanto a Vila Kennedy. E Antares, mais distante, ainda é hoje, talvez, um dos lugares mais miseráveis, mais pobres, mais excluídos da cidade metropolitana do Rio de Janeiro. São cerca de 10 mil pessoas em cada um desses conjuntos residenciais, que teve uma reação importante, desde sempre. Queremos morar perto do trabalho. Vila Kennedy, esse é o modelo da Vila Kennedy, que também é da Cidade de Deus, dos anos 60. Ele foi combatido, obviamente, pelos arquitetos, desde sempre. O BNH insistiu no modelo da casinha isolada. O BNH, 20 anos depois, foi extinto. O Brasil ficou sem políticas, bom, já nem tinha grandes políticas, mas sem nenhuma política na área da cidade e da habitação. Virou o século, entramos no século XXI. E os conjuntos com esse desenho se sucedem. Este é uma imagem de um livro que mostra as inversões oficiais em habitação, e a legenda diz: um de 72 conjuntos como este, no Brasil todo. Aqueles conjuntos sem serviço público, Cidade de Deus, Vila Kennedy, as cidades como um todo, a expansão da cidade, ocasionou, ao longo dessas décadas, essa expansão e a falta da presença do Estado, a ausência do Estado, a ausência dos serviços públicos, porque não basta transferir as famílias, não basta urbanizar as favelas. Isso é até razoavelmente fácil, mas é preciso que a cidade permaneça no interior desses assentamentos, sejam eles promovidos pelos governos ou sejam eles promovidos pelas pessoas. E o que efetivamente hoje eu posso trazer como uma das reflexões a partir da experiência do Favela Bairro é da extrema dificuldade dos governos permanecerem garantindo os serviços públicos necessários depois que as obras acabam. É muito difícil. A manutenção das redes de esgoto, de água potável, tem um grau
de falha muito maior